Por décadas, existiu uma ideia tão poderosa que guiou gerações inteiras de cientistas. Ela reescreveu livros didáticos, moldou nossa visão do cosmos e até rendeu prêmios Nobel. Esse modelo é conhecido como Lambda CDM. Durante muito tempo, ele foi tratado como o verdadeiro sistema operacional do universo. Um conjunto de regras elegantes que explicavam de onde tudo veio, como as galáxias se formaram e por que o espaço continua se expandindo. Mas, e se esse sistema já estiver ultrapassado? E se o universo que acreditamos entender não for o universo em que realmente vivemos? Porque agora, um telescópio orbitando a mais de 1,5 milhão de quilômetros da Terra pode ter acabado de revelar rachaduras profundas na base da cosmologia moderna. E não são rachaduras pequenas, são falhas estruturais. Quanto mais fundo esse telescópio olha para o espaço, mais inquietante a imagem se torna. Esse instrumento é o Telescópio Espacial James Webb. E ele não está apenas observando objetos distantes, ele está olhando para trás no tempo. Cada ponto de luz fraco que o Webb detecta iniciou sua jornada bilhões de anos atrás. Muito antes da Terra existir. Muito antes do Sol se acender. Quando os cientistas apontaram o Webb para as regiões mais antigas do cosmos, lugares tão distantes que deveriam revelar o universo ainda em sua infância, eles esperavam algo simples: pequenas galáxias, estruturas frágeis, um universo ainda aprendendo a existir. Mas não foi isso que apareceu. Em vez disso, o Webb encontrou milhares de objetos que simplesmente não deveriam existir. Eles são brilhantes demais, massivos demais, densos demais e evoluídos demais. Astrônomos ao redor do mundo olharam para os dados e repetiram a mesma frase várias vezes: isso não está certo. Segundo tudo o que sabemos, o universo primitivo deveria ser simples, silencioso e esparso. Um lugar onde a matéria mal começava a se organizar. No entanto, o James Webb está vendo estruturas complexas onde a complexidade deveria ser impossível. Pela primeira vez na história humana, atravessamos o que é conhecido como as eras escuras cósmicas, o período logo após o Big Bang, em que nenhuma estrela ou galáxia deveria existir. E em vez de escuridão, encontramos ordem, movimento e objetos luminosos totalmente formados. Objetos maduros demais para um universo com apenas 13,8 bilhões de anos. E o mais perturbador, isso não é um erro de dados. Equipes independentes, em diferentes países, estão observando exatamente a mesma coisa. E alguns dos físicos mais respeitados do planeta, incluindo vencedores do Prêmio Nobel, estão começando a admitir algo extraordinário. O universo primitivo pode não ter sido nada parecido com o que imaginávamos. Para entender por que isso é tão problemático, precisamos falar novamente do modelo Lambda CDM. Segundo ele, o universo é dominado por dois ingredientes invisíveis: matéria escura fria e energia escura. Juntas, elas controlam como as galáxias se formam e como o universo se expande. Nesse modelo, as primeiras galáxias crescem lentamente, puxando matéria aos poucos, formando estrelas gradualmente. Não existe tempo suficiente, nem material suficiente, para que galáxias enormes surjam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Mas é exatamente isso que o Webb está observando. Algumas dessas galáxias são tão grandes e densas que, matematicamente, exigiriam mais matéria do que o universo poderia fornecer naquele estágio. Os números não fecham. A física falha. A linha do tempo colapsa. Então, o que exatamente o Webb está vendo? Para responder a isso, precisamos dar um passo atrás e repensar como o próprio universo se comporta. Em 1929, Edwin Hubble fez uma descoberta que mudou tudo. Ele percebeu que as galáxias não estão espalhadas aleatoriamente. Elas estão se afastando umas das outras. O espaço está se expandindo. E aqui está a parte mais estranha. Essa expansão não tem centro. De qualquer lugar do universo, parece que todo o resto está fugindo de você. Além disso, essa expansão não é constante, ela está acelerando. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela se afasta.
Chega um ponto em que as galáxias se afastam à velocidade da luz. Esse limite é chamado de esfera de Hubble. Além dele, as galáxias se afastam mais rápido que a luz. Não porque estejam quebrando as leis da física, mas porque é o próprio espaço que está se esticando. E esse detalhe muda tudo. Existe, no entanto, um limite final. Uma fronteira além da qual jamais poderemos observar. Esse limite define o universo observável. Uma bolha gigantesca com cerca de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo dentro dela pode, em princípio, ser visto. Tudo fora dela está para sempre escondido. Na borda dessa bolha está a luz mais antiga que podemos detectar, a radiação cósmica de fundo. Um brilho fraco do momento em que o universo tinha apenas 380 mil anos. Mas o James Webb foi além do esperado. A galáxia mais distante já observada, conhecida como JADES GS-Z14, vem de uma época em que o universo tinha apenas 290 milhões de anos. O detalhe assustador é que essa galáxia já não é mais observável hoje. Ela já ultrapassou nosso horizonte observável. Seu futuro está permanentemente escondido de nós. Isso revela algo profundo. O universo observável não é o universo inteiro. É apenas nossa janela local. Se o universo for infinito, e as evidências apontam cada vez mais para isso, então ele sempre foi infinito. O Big Bang não aconteceu em um ponto específico. Ele aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa sempre foi a imagem padrão. Mas agora, o James Webb pode estar forçando uma reescrita completa dessa história. Quando os astrônomos analisaram os dados mais profundos, identificaram 87 objetos candidatos que podem ter existido apenas 200 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Confirmar apenas alguns deles já seria um problema sério para a cosmologia. Um dos pesquisadores foi direto. Se esses objetos forem reais, nosso entendimento da formação das galáxias está fundamentalmente errado. E então veio o detalhe mais perturbador de todos. Em galáxias normais, apenas cerca de 10% do gás disponível é convertido em estrelas. O resto permanece como combustível para o futuro. Mas os dados do Webb sugerem que alguns desses objetos antigos converteram 100% de sua matéria em estrelas, sem sobra, sem gás, sem futuro. Isso não deveria ser possível sob nenhuma lei física conhecida. Então os cientistas começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Esses objetos são mesmo galáxias? Ou estamos diante de uma classe completamente nova de estrutura cósmica? Se forem galáxias, então o modelo do Big Bang, como o conhecemos, está incompleto. Talvez o universo tenha evoluído muito mais rápido do que pensamos. Talvez a gravidade se comporte de forma diferente em escalas cósmicas. Ou talvez o universo que vemos seja apenas parte de algo muito maior. Alguns físicos já estão reconsiderando ideias antes vistas como extremas. Universos cíclicos, fases anteriores ao Big Bang, ou estruturas que existiam antes do próprio tempo. Um vencedor do Prêmio Nobel chegou a sugerir que o Webb pode estar apontando para algo além do nosso universo. Isso parece absurdo, mas a ideia de um universo em expansão também parecia. Um dia. Neste momento, não temos respostas definitivas. Temos apenas dados. E os dados estão dizendo algo muito claro. O universo ainda não terminou de nos surpreender. À medida que o James Webb continua olhando mais fundo no espaço e mais longe no tempo, uma coisa se torna evidente. A história que contamos sobre o cosmos pode ser apenas o começo. E o futuro do universo pode ser muito mais estranho do que jamais imaginamos.